Glória a Deus. Continuação para aqueles que fazem música. Aleluia. Continuação para aqueles que fazem músicas. Primeiro lugar, Tu és minha vida. Jesus. João capítulo 14, versículo 6. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. João capítulo 17, versículo 3. E esta é a vida eterna, conhecer o único Deus verdadeiro, e é Jesus Cristo, que o Senhor enviou. Segundo lugar, Tu és minha vida, tá da palavra. Tu és minha vida. Vida. Quando estamos falando de vida, nós estamos falando da vida física. Nós estamos falando da vida eterna, que não tem fim nem começo. Tá? Adão não tinha vida. Depois que o pecado, Adão não tinha vida espiritual, tinha vida física. Viveu 900 anos. Tem gente que está com a vida física, mas não tem a vida eterna ainda. Que é Jesus. Aprendo isso aí, ó. Vocês que ainda não confessaram Jesus, vocês que não tomaram posse, ainda não têm o passaporte da eternidade. A vida é física, mas o principal é espiritual. É Jesus. Amém? Bora, segundo lugar. És meu abrigo. Salmos 91, versículo 1 e 2. Versículo 1. Aquele que vive protegido pelo Altíssimo, guardado pelo Todo-Poderoso. Versículo 2. Pode dizer ao Senhor: o Senhor é a minha proteção e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Salmos capítulo 119, versículo 114. O Senhor é o lugar seguro onde me escondo. É o escudo que me protege. Confio completamente na sua palavra. Salmos capítulo 32, versículo 7. O Senhor é o meu lugar de segurança. O Senhor me livra da aflição e enche a minha vida de canções de vitórias. Salmos capítulo 142, versículo 5. Por isso, Senhor, eu clamo e digo: ó Senhor, é o meu lugar seguro. Ó Senhor, é a minha única riqueza na terra dos viventes. Salmos capítulo 62, versículo 7. A minha salvação e a minha honra dependem somente de Deus. Ele é minha rocha firme e a minha proteção. Terceiro lugar. És meu abrigo. Essa palavra aqui, és meu abrigo, dentro da palavra do louvor. Para quem ainda não tomou posse, declarar essa palavra aqui, Salmo 91, proteção de Deus, esquece. Não, irmão, Deus é de todo. Esquece. Essa vida aqui é quem tem Jesus. Só que já tomaram posse em Jesus. Não tem essa proteção aqui. Não tem essa proteção aqui. Essa proteção aqui é só que está no esconderijo do Altíssimo, debaixo da sombra do Onipotente. Aqueles que já tomaram posse da salvação. Está no cuidado de Deus, diretamente. Os religiosos que estão na heresia, estão no catolicismo, que estão não sei o quê. Irmão, gosto de fazer catolicismo, porque eu saí de lá. Todos nós serviram católico, todos nós viemos do engano. Todos nós viemos da mentira. Está entendendo? Nós temos que esclarecer isso. Todos viram catolicismo. Catolicismo o que é? A idolatria. Todos nós não conhecemos a verdade. Jesus que chama nós, que Ele é a verdade. Então essa proteção, um dia desse, no restaurante popular, o irmão queria para me administrar para ele. Que estava fazendo toda a vontade, mas ainda não tinha assumido. Ainda não tinha entregado sua vida, sua alma para Jesus. Ele queria para mim administrar isso aqui para ele. Eu disse: não, mano. Isso aqui contradiz a palavra. A administração dessa aqui é para quem está em Jesus. Existe uma lei espiritual. Não podíamos ir contra essa lei, transgredir a lei espiritual. Para aqueles que ainda não confessaram Jesus, nós podemos lançar fé. Eu lanço a fé para minha família, para outra pessoa. Mas dizer que aquela pessoa no mundo espiritual é isso,
sem Jesus, eu não posso fazer isso. Não posso fazer isso. O evangélico verdadeiro é para aqueles que têm compromisso com Jesus, que é o próprio Deus. Nós temos que entender isso, para acabar com essas emoções, esse sentimento, tá? Para adorando o mundo e ao mesmo tempo adorando Jesus. Tá? Tá bom? Ah, não, alguém fala para mim, não, irmão, muito radical, não, pergunta para Deus, a palavra dele que fala isso. Não é eu. Não é eu, isso é a desculpa do pecado. O pecado tem uma opção de desculpa. Tem uma opção de autodefesa. Isso aconteceu lá no Éden. Adão botou autodefesa, Eva botou autodefesa contra Deus, culparam até Deus. Não estou arrependendo. É hoje que o pecado faz dentro da igreja, CNPJ, e da igreja de Jesus. Tem uma opção de desculpa. Tem uma opção de desculpa. Mas a desculpa vai acabar. Porque o pecado não vai estar se escondendo muito tempo. Porque a máscara vai cair. A máscara vai. Daqueles que estão se escondendo na mentira, a máscara vai cair. Tanto dentro da igreja evangélica, tanto da igreja CNPJ. Glória a Deus. Bora para frente. E a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Salmos capítulo 143, versículo 10. Ensina-me a fazer sua vontade, pois o Senhor é o meu Deus. Que o seu bom Espírito me guie por caminhos retos e seguros. Mateus capítulo 6, versículo 10. Venha o seu reino, que a sua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu. Quarto lugar. A tua vontade. A tua vontade. Esse louvor é lindo. Aspirado todinho pelo Espírito Santo, quando o nosso irmão recebeu, Ananias Azevedo recebeu esse louvor de Deus. A tua vontade, tá? Não a vontade da igreja CNPJ, não a vontade do homem, não a vontade da família, não a vontade da heresia, não a vontade dos fariseus, que cada um quer fazer o que é seu, tá? Tá bom? Senhor, envia teus anjos para nossa irmã. Quando eu me lembro aí de fariseu, eu me lembro só ela. A igreja do fariseu, a Inê Rocha. Guarda ela, proteja ela é sua família. Em nome de Jesus Cristo, pedimos que teus anjos, em Hebreu 1,14, anjos de administrador, anjos que estão servindo a tua igreja, guarda a jovem, as vidas, as almas, a família, a vida da tua filha Inê e toda a família, para a glória do teu nome, Senhor. Então a tua vontade, o Pai de nós, até a tua vontade. Não, Senhor, eu quero a minha vontade, esquece. Se não fizer essa oração e fazer o desejo, esquece. É a vontade do Senhor. Em todas as áreas, em todo sentido. Não é fácil. Não é fácil. Nós queremos a nossa vontade, é aquele problema lá de Jonas. E Deus está na vontade dele, na direção, e nós não se rendemos. Quem pode fazer a vontade de Deus é só uma vida de arrependimento, uma vida de confissão, uma vida de renúncia que chega a fazer a vontade de Deus. Fora disso, uma vida de jejum, uma vida de oração. Leva-nos a fazer a vontade de Deus. Fora isso, esquece. É carne, é pecado, é fruto do pecado. Amém? Tua vontade, não a minha vontade. Seja feita a tua vontade, Senhor. Jesus fez essa oração antes de ir para a cruz lá no Getsemane. Afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. Bora lá. Sem ti não há valor em mim. Romanos capítulo 7, versículo 18. Eu sei que estou completamente corrompido no que diz respeito à minha velha natureza pecaminosa, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo fazê-lo. Salmos capítulo 73, versículo dos 21 ao 26, versículo 21.
Quando meu coração ficou revoltado contra Deus, as minhas emoções entraram em guerra dentro de mim. Versículo 22. Agi como um irresponsável e ignorante diante do Senhor. Minha atitude era de um animal sem entendimento. Versículo 23. E apesar de tudo isso, o Senhor estava sempre a meu lado, segurando bem firme a minha mão direita. Versículo 24. O Senhor me guia com a sua sabedoria durante esta vida e depois me receberá com honras. Versículo 25. Quem mais tenho no céu senão o Senhor? E aqui na terra, o que eu mais desejo é a sua presença. Versículo 26. Minha saúde pode acabar, meu coração fraquejar, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança eterna. Quinto lugar. Sem ti não há valor em mim. Sem ti não há valor em mim. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Nós não temos valor nenhum sem Deus. Eu falo por religiosos, eu falo para os fariseus, seitas religiosas. Não, eu tenho capacidade diante de Deus, eu tenho suficiência, eu tenho mérito. Tu não tem nada, tu é pó, tu vai para o pó. Tu não tem valor nenhum diante de Deus. Não tem valor nenhum. Tá? Pode ter valor aqui no homem aqui, com dinheirinho aí, um pouquinho de dinheirinho aí, que isso aí vai ficar, tá? Que o verdadeiro dinheiro é o sacrifício de Jesus, é o sangue de Jesus, né? Que nos leva para o céu, que nos leva à comunhão de Deus, que nos limpa de todo o pecado, tá? Não tem valor nenhum. Quando nós estamos debaixo, controlados pelo pecado, nós não temos caráter nenhum, e não tinha caráter nenhum. O pecado tirou o caráter do homem, do ser humano, homens e mulheres, tá? Tá bom? Tem valor nenhum. Sentir não há valor em mim. Bora para frente. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado. Jeremias capítulo 18, versículos de 1 a 6, versículo 1. Esta é a outra mensagem que o Senhor mandou a Jeremias. Versículo 2. Desça à casa onde se fazem panelas e jarros de barro, porque lá vou falar com você. Versículo 3. Então fui à casa do olheiro que o Senhor me tinha indicado. Lá encontrei o olheiro trabalhando na sua roda. Versículo 4. Mas o vaso de barro que ele estava formando não saiu do seu agrado. Por isso amassou novamente o barro e começou a fazer um novo jarro conforme queria. Versículo 5. Então o Senhor falou. Versículo 6. Ó povo de Israel, por acaso não posso fazer com vocês a mesma coisa que este oleiro fez com o barro? Pergunta ao Senhor, como o barro está nas mãos do olheiro, assim vocês estão na minha mão, ó casa de Israel. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Entretanto, este tesouro precioso está encerrado num vaso de barro, isto é, no nosso corpo fraco. Todo mundo pode ver que o poder glorioso que está dentro, porém, de Deus e não de nós. 6º lugar. Sou como vaso de barro, pronto a ser quebrado. O entendimento da nova aliança é Deus tirando o que? Tudo que não é dele, zerando o vaso. Nós somos vaso de barro. Espiritualmente tá aquele, como é que chama? O odre velho,
O odre velho é o vaso de barro que o Senhor quebra, zera. Odre velho. Odre velho não funciona com odre novo. Tem que tirar o odre velho para o novo fim. Muita gente dentro da igreja, CNPJ e de Jesus está com esse odre velho. Quero um novo ao mesmo tempo. Velho com novo não funciona. Então isso aqui funciona. Vaso de barro pronto a ser quebrado. Zerar tudinho, remover tudinho. Jesus fez isso lá em Marcos capítulo 11. Diz que Jesus estava com fome. Foi atrás de alguma coisa para comer. Encontrou uma figueira, mas não dava fruto. Ele pegou, amaldiçoou. Espiritualmente, que é isso, irmão? Ele amaldiçoou espiritualmente aquela figueira que não dava fruto. Representava o povo de Israel, que dava só religiões, seita, vontade própria, obstinação, incredulidade, iniquidade. Isso é a mesma coisa hoje na igreja, tanto o CNPJ e a igreja de Jesus. Tem muita gente que está dando fruto, sabe de quê? Do eu, do ego, da velha natureza. Não fruto do espírito, mas está dando a igreja infrutífera, né? Infrutífera, essa é a igreja infrutífera. Ela entra lá de Laodiceia também, 3, tá? Que não dá fruto. Quebrar o vaso de barro para fazer de novo, tá? Sai tudo que não dá fruto do Espírito Santo, seja removido pela raiz. Aí Jesus fala lá em Marcos 11, diz este monte, erga-te e lança no mar, com toda a dúvida. Qual é o monte? É o mundo das religiões, é o mundo do pecado, é o mundo da seita, é o monte da idolatria, é o monte que vem sobre a família, o casamento. Diga este monte pela raiz. Esse monte é espiritual, não é físico. Erga-te, todos vocês vão para o mar, não duvidando no seu coração, mas crendo. E será feito. Glória a Deus. 6º lugar. A tua presença é tudo o que eu preciso. Salmos capítulo 27, versículo 4. Uma coisa que realmente desejo do Senhor é o privilégio de viver durante toda a minha vida na sua presença, para descobrir a cada dia a bondade do Senhor e buscar a sua orientação. Salmos capítulo 73, versículo 25. Quem mais tenho no céu senão o Senhor? E aqui na terra, o que eu mais desejo é a sua presença. Êxodo capítulo 33, versículo 14 e 15. Versículo 14. O Senhor respondeu, eu mesmo irei com você e darei descanso a você. Versículo 15. Então Moisés disse, se a sua presença não for comigo, não nos mande sair deste lugar. 7º lugar. A tua presença é tudo que eu mais quero. Isso aqui é para quem quer entrar em batalhas. Batalha de quê? Batalha de estar fazendo uma remissão não, fazendo uma oração dizendo que está expulsando demônio na casa da pessoa, tá? Que o demônio pode praticamente, de vez estar, não está na exterior, mas está na pessoa interior. Mas estudando para expulsar demônio em casa, fazer oração, sem entendimento, tá? Porque a verdadeira oração tem que ter remissão na terra, mas para ver como é que está esse casal, como é que está a família, para fazer remissão de terra. Aí pessoas estão fazendo oração aí, estão pegando uma carga espiritual, não sabe a realidade daquela casa, não sabe a realidade do ambiente, tanto o ambiente fechado e tanto o ambiente aberto. Não tem a presença do Senhor, não tem a direção do Senhor. Aqui Moisés orou, eu vou só se o Senhor estiver comigo, só se o Senhor estiver me dando direção que é para me fazer, só se os anjos estiverem comigo. Mas hoje as pessoas estão entrando em batalha de qualquer jeito. Aí
Está dando problema em muito. Pega a seta para lá, pega a seta para cá. Tem uns que não sabem, pega a seta e não sabe tirar. Pior é isso. Pastor, tem vezes também que não sabe nem tirar, remover essa seta das ovelhas de Jesus, dos membros. Então, cuidado. Cuidado. Já desse, eu sempre gosto de dar aquela passagem lá. Quer ir para a batalha? Quer ir tudo? Pede lá, Hebreu 1:14. Manda os anjos mapear lá. Senhor, envia teus anjos, mapeia esse lugar. O que é que tem nesse lugar? Se tem obra de feitiçaria, macumbaria, se tem idolatria, dentro ou fora. E eu não oro. Não sou tolo, não. Está orando em ambiente que eu não sei a realidade dele. Certo? E eu não sei também se o cabeça está na frente, tá na frente, que está na frente. Jesus, se está com ele lá, se já confessou Jesus. Tem uma porção de detalhes aí para você estar fazendo oração em casa. Tem muito entendimento para fazer, mas as pessoas estão fazendo sem entendimento. Tá? Já desse eu saí com minha esposa aí, fui visitar uma pessoa aí, demorou muito, ela logo começou a falar com a pessoa, ela começou a sapatear, o Espírito Santo disse, manda para parar. Para esse sapatear. Ela parou. Se ela continuasse, ela ia pegar retaliação como que ela não sabe. A irmã não pedia, a irmã era trancada em arrependimento e tudo. Aí não vai. Não for fácil, não faço. É na direção do Senhor, Ele que manda na obra, não é homem. E outra coisa que eu quero dizer para ministro, ministra. Quem é libertador é Jesus. Não é nem eu, nem você. Somos libertador. É Jesus. Entrega essa glória para Ele. E é Jesus que é libertador. Não é eu, nem você que estão fazendo culto de libertação. Está dizendo que vocês vão na casa, vai lá ninguém, vai no fulano, que ele é libertador. Quem é libertador é Jesus, é a palavra. É a palavra. Esse negócio de fazer libertação, dizer, levando para o homem sem direção, chamando os espíritos para lá, para cá, isso não é bíblico. Libertador, ele espera o Espírito Santo falar. Aqueles que são usados na libertação, ele espera o Espírito Santo falar. E tu não fica generalizando também. Ah não, tem Lilith, tem mas não sei o que, não, isso aí é lá que o Senhor falou, cada caso é caso. Tem que esperar o Espírito Santo falar. Não é eu, é o Espírito Santo. Ele que liberta, ele que cura, ele que liberta. Tem muita gente aí que está na frente aí da libertação sem o Espírito Santo. Tem muita gente que está dando muito problema a isso, porque a pessoa não é liberta, não é curada. Se for o homem, não é liberto. Tá, através não, a aparência não, eu sei que aquele homem ali, aquela mulher tem espírito e tal. Meu irmão, esquece a aparência. O diabo sabe trabalhar muito na aparência. Vai buscar o Espírito Santo que ele vai trazer o que está dentro para fora. Ele é especialista, existe um raio-x aqui, por dentro para fora ele tem um raio-x espiritual, que traz tudinho que está no coração, na mente e no interior do ser humano. Ele diz, aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração, e contará descanso para a vossa alma. Aprendei-me em todas as áreas, em todo sentido. É Ele que nos ensina. Tá? Tem que saber disso. Tá? Para não dar problema para as vidas, tanto que está administrando e para as vidas que estão sendo administradas. Bora para frente. A tua presença é meu maior valor. Salmos capítulo 84, versículo 10. Mas vale passar um dia no seu templo, que viver 1000 dias em qualquer outro lugar. Prefiro ficar humildemente à entrada da casa do meu Deus, a viver nas casas dos maus. Salmos capítulo 16, versículo 11. O Senhor me mostrará os caminhos da vida. Junto do Senhor sempre há a mais profunda alegria. Ao seu lado estão os prazeres da sua eterna herança. João capítulo 14, versículo 23. Jesus respondeu: quem me ama guardará a minha palavra. O Pai também
o amará, e nós haveremos de vir e morar nele. 8º lugar. Atrai o meu coração, que é a minha mente e meus pensamentos. É tudo que eu mais quero. Jeremias capítulo 31, versículo 3. O Senhor apareceu a nós, vindo de longe, e disse a Israel: eu amei você, meu povo, desde a eternidade. Com muita bondade eu o trouxe para bem perto de mim. Salmos capítulo 27, versículo 8. Meu coração ouviu a sua voz dizendo: busque a minha face. Sim, é isso que eu vou fazer, buscar a face do Senhor. Tiago capítulo 4, versículo 8. E quando vocês se achegarem a Deus, Ele se achegará a vocês. Lavem as mãos, pecadores, e vocês, hipócritas, purifiquem os seus corações. Salmos capítulo 51, versículo 10. Crie em mim, ó Deus, um coração puro. Coloque em mim pensamentos e desejos limpos e sinceros. Isaías capítulo 55, versículo 8. Pois os meus pensamentos são muito diferentes dos seus. A minha maneira de agir é muito diferente da sua, declara o Senhor. 9º lugar. Atrai o meu coração, que é a minha mente e os meus pensamentos. Posso te tocar. Marcos capítulo 5, versículo 25 ao 34. Versículo 25. Entre a multidão estava uma mulher que sofria havia 12 anos de uma hemorragia. Versículo 26. Havia consultado muitos médicos e tinha gasto tudo o que tinha, sem ter melhorado. Na verdade, piorava. Versículo 27. Ela tinha ouvido tudo sobre os maravilhosos milagres que Jesus fazia. E foi por isso que veio por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Versículo 28. Porque ela pensava consigo mesma: se eu apenas tocar no manto dele, serei curada. Versículo 29. E de fato, logo que ela tocou nele, a hemorragia parou e ela percebeu que estava curada. Versículo 30. Jesus sentiu imediatamente que dele havia saído o poder, e por isso olhou para a multidão ao redor e perguntou: quem tocou em meu manto? Versículo 31. Os discípulos dele disseram: esta multidão toda está apertando o Senhor de todos os lados. E ainda pergunta: quem tocou em mim? Versículo 32. Porém, Jesus continuou olhando para ver quem tinha feito aquilo. Versículo 33. Então a mulher, amedrontada e tremendo por compreender o que havia acontecido a ela, veio caindo aos pés dele e contou-lhe o que ela havia feito. Versículo 34. Então ele disse: filha, a sua fé a salvou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Mateus capítulo 9, versículo 18 ao 26. Versículo 18. Enquanto ele estava dizendo isso, o chefe da sinagoga local chegou, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: minha filha acabou de morrer, porém o Senhor pode fazer com que volte à vida, se somente vier e tocá-la. Versículo 19. Jesus e os discípulos foram para a casa dele. Versículo 20. No caminho, uma mulher que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, veio por trás dele e tocou na barra do seu manto. Versículo 21. Pois ela pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Versículo 22. Jesus voltou-se e falou com ela. Filha, disse ele, anime-se, a sua fé a curou. E a mulher ficou curada a partir daquele momento.
Versículo 23. Quando Jesus chegou à casa do chefe da sinagoga e viu multidões barulhentas e ouviu a música do enterro. Versículo 24. Disse: ponham todos para fora, porque a menina não está morta, ela só está dormindo. Então começaram a zombar e caçoar dele. Versículo 25. Quando a multidão finalmente saiu, Jesus entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou e viveu novamente. Versículo 26. A notícia a respeito desse acontecimento espalhou-se por toda a região. Glória a Deus. Isso aqui é para quem vai administrar milagre do Senhor. Jesus convidou Pedro e João e mandou todos os incrédulos: sai, vocês que estão criticando, vocês que estão zombando. Aquele problema lá de Salmo 1, escarnecedores, escarnecendo. A menina está viva. Quem está falando é o dono da vida, que é Jesus. Mas os incrédulos começaram a sorrir. Isso aqui dá problema na administração. Quando Jesus quer fazer o milagre, ele não como assim? Jesus depende da incredulidade. Não, Jesus não depende da incredulidade, não. Quem não rompe é a credibilidade do homem, quando Jesus lança o poder dele na cura. Mas Jesus deu lição aí: pode sair tudinho aí, eu não quero ficar só eu, Pedro e João. Está na fé. Para fazer a obra do Senhor, é só quem está na fé. Não, eu estou com medo, eu tenho muito sentimento, eu estou muita emoção. Fica guardado aí, até terminar o teu medo, incrédulo. Até quando passar o teu medo. Porque o medo dá força para o diabo na batalha. Sempre deu. Verdadeiro amor lança fora todo medo. Sentimento, emoção, que peninha, coitadinho e tal. Não dá. Não dá para você entrar nessa batalha. Essa batalha é na fé. É crendo que Jesus vai operar. Não é olhando para o ser humano. É olhando para a derrota do diabo, que Jesus vai derrotar ele na vida do ser humano. Tá? Remove o espírito da incredulidade, manda ele embora. E as pessoas ficam só na fé. Meu justo viverá pela fé. Hebreus 10, 38. Glória a Deus. Aqui eu vou terminar mais um. Terminei aqui a continuação daqueles que façam a palavra de Deus. E vou entrar agora na segunda live de hoje, para a glória do Deus vivo. Daqui a 5 a 10 minutos, eu estou entrando na segunda live, outro tema, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Peraí. Que hora deu? Peraí. Ainda não botou pausa aí, não?